Está no ar o Atos Podcast. Olha nós aqui. Seu Cristiano. A paz do Senhor, varão Vinícius. A paz. Pode falar, não tenha medo não, nem fale mais perto desse microfone, homem. A paz do Senhor Cristiano, a paz Pastor Robson. Boa Senhor, noite, pastor. Bom dia, boa tarde para quem estiver nos vendo aí. Não sei em que momento você está nos vendo, mas que a paz de Jesus te alcance. Amém. Bom, já apresentou o pastor Robson, né? Eu já tomo à frente já. Como todos já sabem, isso aqui é um bate-papo. Convidamos um amigo nosso, que para mim é referência. Para você é, Vinícius? Uma das maiores e... Acho que é um dos caras mais citados no nosso meio, né? Ele nem faz sabe. parte sempre das nossas conversas. Como a orelha ferve, né? De forma positiva. Ah, pastor, você gostou dos muros de Neemias aqui, ó? Nós estamos na campanha 2:17 de Neemias aqui, ó. Isso. Legal. É uma honra. Fico feliz de ter recebido este convite, né? E espero que seja um bate-papo aí proveitoso aí, que possamos aí tirar bastante lições aí em nome de Jesus. Com certeza, pastor. Com certeza. Vinícius, você quer começar esboçando alguma coisa? Você que agitou aí as perguntas. Não, eu quero primeiramente, antes de que a gente dê início ao assunto de hoje a ser tratado, ao papo que vamos ter hoje, quero já pedir a você que está aí assistindo, que já deixe o seu like aí, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes, com aquele que é conhecido, com aquele que você nem conhece. Leve essa ideia para frente. Atos Podcast, se inscreve aí, deixa like, e eu tenho certeza que juntos nós vamos muito longe, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado para todo sempre. E só lembrando, amanhã pode ser você, viu? Sentado nessa cadeirinha aqui. Porque aqui tem democracia. Aqui eu quero receber pastor da presbiteriana, da batista, da adventista, irmão da congregação, se puder falar, pode vir para cá também. Vamos convidar um padre. Padre quiser falar também, né? Seria bom. Cristão a gente chama. A gente traz ele para trazer o ponto de vista deles a respeito da Bíblia Sagrada. Isso. A gente pode chamar todo mundo aí, mas hoje a gente tem nosso convidado especial, especialíssimo para nós. Vinícius, você quer falar sobre o tema de hoje? Você que acabou mais uma vez aí nos bastidores borbulhando aí as perguntas, o pessoal acha que sou eu que fico fazendo essas perguntas aí, doido aí? É esse cara aqui, ó. Não, eu apenas lanço sementes. Isso. Se elas florescem, a gente vai dando continuidade. Antes de mais nada, quero deixar aqui registrado a minha alegria de ter o pastor Robson aqui com a gente. Tenho certeza que vai agregar muito para aquele que está nos vendo, nos ouvindo e em algum momento aí assistindo esse podcast. E antes de mais nada, nós hoje vamos tratar sobre a pregação bíblica nos dias atuais e o preparo do pregador para tal função. Então nós colocamos diante disso... Quer a sua colinha que você me passou? Tem até cola aqui, irmão. O negócio está ficando chique aqui, ó. A importância da pregação bíblica nos dias atuais da igreja. O pregador, o preparo do pregador, um paralelo entre o pregador itinerante e o pregador local, o que o itinerante tem que mudar quando se torna um pastor de uma igreja local. Esse, entre outros assuntos, nós vamos abordar aqui num bate-papo maravilhoso, mas para que a gente tenha um início, eu queria ler um texto, se assim você me permite, Cristiano. Fique à vontade, presbítero. Eu queria ler um texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo, segundo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido, que diz assim... É 2 Timóteo? 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, qual capítulo? Capítulo é o de número 3, versículo 16. Dá tempo do pessoal pegar a Bíblia, né? Seria legal vocês estarem acompanhando também. Isso aqui não é entretenimento não, irmão. Isso aqui é para aprender mesmo a palavra de Deus. Tem a sua Bíblia na mão aí, porque até o apóstolo Paulo, quando pregou em Bereia, os irmãos foram conferir nas escrituras, irmãos. Então tem a sua Bíblia na mão aí. A segunda carta de Timóteo. 2 Timóteo, vamos lá bem pausadamente. Isso, capítulo 3. Versículo 16. Versículo 16. Olha só o que o texto vai dizer, Cris. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Olha que texto maravilhoso. Toda a Escritura é inspirada divinamente por Deus. E quem escreveu isso daí para Timóteo? Paulo. Somente Paulo, né? Paulo é, dentre a Bíblia Sagrada, tirando Jesus que está acima de qualquer coisa, é um dos homens, um dos personagens da Bíblia que eu sou mais apaixonado. Esse homem aqui é diferenciado. Eu acho que o evangélico, né, pastor? Sim. É apaixonado por Paulo, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que é o apóstolo mais falado entre nós, né? E eu acredito até que, dentro do tema de hoje, todo pregador ele tem uma inspiração em Paulo. Paulo ele é diferenciado. E ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada. E quando nós pensamos em pregação da palavra nos dias atuais, nós vemos muita coisa sendo pregada, pastor Robson. Muita coisa sendo inserida nas igrejas de diversas maneiras, sejam por vídeo, por pregação no culto, enfim, diversas são as formas. Sendo toda a palavra inspirada por Deus, ela necessita de uma relevância maior de nossa parte, né? Mas o senhor enxerga que a pregação da palavra de Deus nos dias atuais, ela tem caminhado dentro da inspiração bíblica? Para que a gente possa começar o nosso bate-papo aqui. O senhor acredita que nos dias que vivemos, as mensagens que são trazidas para a igreja, elas têm realmente caminhado debaixo desta inspiração? Nesses últimos dias que nós temos vivido, é lógico que a gente não pode generalizar, né? Sim. Tem muita gente boa pregando o evangelho. Estou de frente com um aqui, um outro do meu lado aqui. Sim, tem Dois pregadorzão aqui, galera. Se vocês quiserem chamar para tua igreja aí, ó, Amém. eles tiverem agenda, depois aqui o pastor Robson, a gente vai estar colocando aqui os contatos dele, tá? Instagram, tem Instagram, pastor? Tem. Tá chique, Instagram, tudo que tiver aí, ó. Nossa diretora de artes vai fazer aí, vai colocar Amém. na edição, tá? Vocês podem entrar em contato com esse pastor aqui. Eu aprovo, senão não estaria aqui. Eu sou chato. Entendeu? O cara prega demais, conhece muito a palavra, homem de Deus. E eu vou te falar, você quer conhecer um homem? Pergunte para a esposa dele como é que ele é dentro de casa. E nós temos boas referências do pastor através da esposa dele. Amém. Glória a Deus. Um abraço para você, viu, Emília? Amém. Mas se você quiser aproveitar Glória. já, fazer uma graça verdade, com a mulher, né? já mandar um abraço para a família, Deixa já lá. aproveita, tá? Minha esposa, um abraço para minha esposa e minhas 4 filhas. Eita! O homem 4 filhas. Glória a Deus. Graças por a isso. Deus, pastor. É uma grande ajudadora no meu ministério. É verdade. Também. Louvado seja Seremos o nome do nós ser nossas ajudadoras, né? Verdade. Mas, como eu estava aqui comentando, nós não podemos colocar todo, né, como temos aquela frase lá, todos numa vala comum. Sim. Né? Existe muitos homens de Deus, muitos pregadores que nos inspiram, né? Mas, infelizmente, nesses últimos dias tem crescido no meio evangélico, né, muitas heresias, né, muitas pregações que, infelizmente, não estão pautadas no Evangelho, né, não estão pautadas na Bíblia. Você vê muitos pregadores trazendo para a pregação, às vezes, muitas coisas, até mesmo extra-bíblico, Sim. né, e para incrementar a mensagem. Eu costumo dizer que a maioria dos erros de muitos pregadores famosos que nós temos visto, muitas falas de muitos líderes, né, líderes renomados, líderes de igrejas renomadas, e você vê a fala de alguns desses pregadores, desses líderes, que acaba distorcendo aquilo que realmente a Bíblia ela ensina, ela transmite, né, para o homem. E eu costumo dizer que talvez um dos erros de muitos pregadores é tentar exatamente pregar algo novo, né, trazer para os ouvintes
naquela ânsia de se destacar por ser conhecido como alguém que tem um conhecimento profundo, né? Trazer algo que não esteja na Bíblia. E você, eu já ouvi, né, pregadores renomados falando acerca de Satanás, que quando ele andava e tocava os tamborins, né? E já ouvi o próprio, né, sem citar nomes aqui, mas tem um que agora voltou à sua tradição novamente judaica, né, trazendo algumas informações extras bíblicas que chocou de cultura, na época, né? Sim, chocou na época as igrejas evangélicas. E você vê que são coisas que, na ânsia de trazer algo novo para que a mensagem seja, não, o camarada pregou algo que nunca ninguém pregou. Algo que dê impacto. Mas será né? que não é Sim. isso, pastor? Será que o problema não é o povo que quer ouvir coisa nova? Também, E aí o cara fica naquela preocupação também. de ter que de ser obrigado a trazer algo. Porque você é pregador, você também é pregador, eu também dou Beijinho na flor. meus gritos também quando vocês deixam eu pregar, abrir um culto para um, para outro. E a gente prega sempre a mesma coisa. E parece que o pessoal fica meio, Sim. de novo, eu já sei dessa história, mas eu aprendi no Evangelho, pastor, que mesmo as histórias sendo as mesmas, quando você se envolve, se infiltra naquilo ali e entra em momentos de oração, parece que se torna novo. Sim. É um vinho novo. Sim. Vocês concordam comigo ou não? Pode Exatamente. discordar, né? Estamos aqui para quebrar o pau mesmo, para não concordar um com o outro de repente, entendeu? Faz sentido ou não? Quem nunca pregou, né? Todos os pregadores já pregaram sobre Abraão, sobre o apóstolo Paulo, sobre João, né? Só que muitos, a maioria, né, às vezes muda algumas coisas, mas a mensagem você, né, não tem como você mudar. É o cerne ali, Existe né? uma a- essência, né? Porque É o mesmo. o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, se eu não estou me enganado, agora eu não vou me lembrar o texto, eu não lembro se é o 1º ou 2 Coríntios que ele escreve, ali no capítulo 3 ou 4, ele diz que os homens nos considerem como ministro, mordomos, né, do Evangelho de Cristo. E quando eu olho para esse texto, o que Paulo está querendo dizer ali? Ministro, né, mordomo, ele está dizendo que realmente nós, pregadores, ministros, nós que pregamos o Evangelho, somos o mordomo. Nós não somos dono da casa. Servimos. Nós servimos. O dono é quem? É Cristo. Quem é o dono da igreja? Cristo. Então, se você pegar esse paralelo aí desse texto, eu acho interessante porque quem traz o sustento e coloca comida na casa não é o mordomo, é o dono da casa. O que o mordomo faz? Ele só pega aquilo que o dono já trouxe Ele administra. e administra. Então, na realidade, o pregador, aquele que tem um chamado, aquele que foi vocacionado a pregar a palavra, ele já tem a palavra pronta, que está aqui na nossa mão. É a Isso palavra importante. revelada que a gente fala, né? Sim. Qual que é o papel dele? Administrar isso e conduzir, né, até as pessoas, servir as pessoas, né? E o que o apóstolo Paulo diz? O que é esperado desse mordomo é que ele seja fiel. Que ele seja fiel naquilo Sim. que ele foi chamado, né? Principalmente Sim. nessa administração dos bens dessa grande casa que é a igreja do Senhor. E o que é que a gente precisa salientar aqui? O que é pregar? Basicamente, pregar é fixar uma ideia. E dentro disso que a gente está falando aqui, a gente vê que temos a revelação, a palavra, porque quando nós conversamos com pessoas que pregam a palavra, elas vão dizer, eu tenho buscado de Deus uma revelação para pregar uma nova mensagem. Peraí, a revelação já está toda aqui. Sim. A revelação da palavra já está Tanto aqui. que o evangelho quer dizer boas novas. Boas não é isso? novas. Sim. Mas ainda inserido dentro desse texto que li, então se a ideia é fixar, nós já temos uma base, que é a palavra que já está revelada. O que Deus pode trazer para o pregador, para o ministro que vai trazer a mensagem, é a iluminação do texto para trazer a vontade de Deus baseado naquele texto. Mas, em virtude disso, nós vemos uma crescente dentro disso que o pastor mesmo disse,
da ansiedade pela novidade. Sim. Eu preciso trazer algo novo, eu preciso trazer algo diferente. E não é errado, irmão, você buscar o conhecimento de significado de palavras. Aqui está uma pessoa que gosta muito do significado das palavras. Da etimologia do sentido do texto. Eu gosto muito, eu procuro. Tanto que a gente lê lá em Efésios 3,14, vai ter um momento lá na oração de Paulo, quando ele diz: por esta causa eu me ponho de joelho. No decorrer da mensagem ele vai dizer lá: para que Cristo habite no vosso coração pela fé. A palavra habitar ali, ela tem 2 sentidos. Qual é? O primeiro é paroikel, que quer dizer uma morada transitória, né? Por exemplo, eu vou pegar o Cristiano aqui, ele trabalha um ano inteiro e vai separar uns dias para tirar férias. O Cristiano tem sua casa, mas ele vai alugar uma casa em algum lugar para descansar. A casa que ele está habitando é uma habitação, mas é temporária, ou seja, o Cristiano... Eu posso arrebentar tudo lá, pintar, fazer o que eu quero? Não. Por quê? Porque é transitório. Você está com o direito ao descanso. Certo. Né? Mas existe uma outra palavra também para habitação, e é a que Paulo usa, que é katoikel. Katoikel é habitar com autoridade para governar. Sim. Então, é importante você ter curiosidade de conhecimento dos significados das palavras nos seus originais, mas com o cuidado de não fugir da essência. Sim, não pode fugir daquilo que já foi posto, né? Sim. Eu lembrei de um texto aqui, o próprio apóstolo Paulo, né? Nós vamos falando citar de Paulo novo. desse homem. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas e ele fala exatamente isso, né? No capítulo 1. Você falou aos Gálatas, eu entendi aos gárgulas. Não, a carta aos Gálatas, capítulo 1, o versículo 8, ele repete por 2 vezes. Ele fala no versículo 8, depois ele fala no versículo 9. Ele diz assim, ó: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Né? Anátema, maldito. Aí o versículo 9, ele reforça novamente, ele diz assim, ó: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Né? Então, eu tomo muito cuidado nessa questão, o nosso irmão Vinícius acabou de comentar, quando a pessoa ela diz, Deus me deu uma revelação nova, Deus me deu algo novo. Poxa, mas o que foi revelado para que o homem conheça o plano de redenção, o cânon bíblico, já está posto. E essa fala do apóstolo Paulo já conclui isso, né? Desculpa, mas o cânon bíblico, tem cara que não sabe nem o que é isso, moço. O cara não acredita, medir, né? O cara não aceita, o cara acha que a Bíblia saiu do fogo, assim, ou da água, do nada, e apareceu. Não sabe o trabalho que deu para fazer o cânon bíblico, que é justamente esse funil, né? Para poder acertar os livros e tal. Não sei para quem não conhece, quem não sabe, né? Procurar saber o que é o cânon bíblico, mas isso aqui tá bem organizadinho pra gente por causa disso, né, pastor? O que podia entrar, o que não podia entrar, né? Inclusive o que entrava em conflito com as doutrinas. Desculpa eu ter falado, mas é porque hoje chegou facilitado, né? Na época, muitos anos atrás, não tinha capítulos, versículos, né? A primeira Bíblia que veio com capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, que ela já foi escrita, separada, dividida. Suíça, né? Genebra, não, Genebra. Acho que é Suíça. Bom. E foi a primeira Bíblia que foi impressa, né, escrita em capítulos e em versículos, né? Eu até tenho essa Bíblia lá, ela é uma versão muito boa. Então o próprio apóstolo Paulo aqui, ele já diz isso, né? Se alguém surgir como tem aparecido nos nossos dias, muitas pessoas dizem, não, eu tenho uma revelação nova, eu tenho algo novo que Deus me deu, né? Só que Paulo diz que, e é interessante que ele se coloca, né? Ele diz, ele se coloca nisso, se eu
ou se algum dos outros apóstolos. Aí, para deixar mais sério ainda, ele diz assim, se um anjo descer do céu, jogou lá em cima. isso, se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho, anunciar o que já nós recebemos, seja maldito. E aconteceu, né? Sim. 600 anos depois, né? Sim, e infelizmente continua acontecendo, né? Hoje muitas pessoas trazendo novidades, trazendo algumas coisas que não condiz com o que as Sagradas Escrituras ela realmente nos ensina, né? Você acha que essa questão questão da novidade tem sustentado muita igreja hoje? Na manutenção ainda de espaço aberto, caminhando por essa linha? Por pouco tempo. Pouco tempo. Você percebe que tem muitas igrejas que já têm quebrado, muitas igrejas, né, já estávamos comentando aqui antes, você percebe que, às vezes, quando vocês têm essa experiência de pregar em algumas igrejas, e você percebe que o clima de algumas igrejas não é um clima muito bom, né? É meio apreensivo. Talvez seja exatamente por causa desse negócio de novidade, de algumas doutrinas, né, que não são bíblicas, doutrinas de homens. Então você percebe, né, você vê que tem alguns lugares que você nota essa dificuldade de manter aquilo, né? Porque você tem que trazer todo mês algo novo. Sim. Senão você não segura o povo. Sim. Eu gosto de uma frase do pastor Luiz Hermínio, que ele diz assim... Apóstolo, pastor. Ele diz que gosta de ser chamado de pastor. Eu vou chamar de pastor. Eu não sabia disso. Tem as mensagens que ele não fala que não tem problema com isso. Ele diz assim, da forma como você alimenta a igreja, você vai ter que mantê-la. Então, se você fica fazendo promessa toda semana, você vai ter que ter uma promessa nova na semana seguinte. Se você mantém ela com cura, então você vai ter que ter uma cura toda semana. Se você fica invocando um demônio para depois expulsar, então você vai ficar. Agora, se você mantém ela com a palavra, aí Cristo mantém ela. É claro, né, Vinícius, que só lembrando, nós acreditamos em cura. Sim. Expulsar demônios, né? Mas isso é pontual, né? Aconteceu, você vai lá e... É uma manifestação de milagre, de um sinal. Mas sim. A pregação da palavra, ela precisa ser colocada no seu devido lugar e a sua devida importância. Eu acho que é o ponto aqui a gente... A pregação do evangelho, eu acredito que seja fundamental, né? Para toda a igreja. Eu escutei uma vez um pastor dizendo, achei interessante, que ele dizia que as ovelhas, né, como as pessoas, a igreja, né, os membros são comparados como ovelha. Ele dizia que se você deixar de alimentar as ovelhas e ela estiver ali no curral, vai chegar um momento que ela vai comer a terra e a terra vai começar a virar pedra, né, dentro dela, e vai chegar um momento que ela vai morrer. Então você percebe que se não existe a pregação da palavra, né, e a pregação da palavra tem que ser de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, né, pelo poder do Espírito Santo. Você percebe que gera realmente essa morte, essa frieza espiritual dentro da igreja, pessoas que não se interessam, né, pelo conhecimento de Jesus, pela causa do Evangelho. Né? Eu acredito que essas duas coisas, na vida do pregador, do pastor, ela é essencial, né? A oração e o conhecimento bíblico, né? E a pregação bíblica do Evangelho, né? Essas duas coisas aí. O crescer na graça, né? E conhecimento. Sim, né? Se não me engano, foi perguntado isso ao príncipe dos pregadores, né, Spurgeon, e perguntaram para ele o que era mais importante, se aprofundar no conhecimento bíblico ou se derramar na oração, né? Aí ele respondeu com outra pergunta, né? Ele disse, olha, um pássaro voa com uma asa só? Daí ele falou, não, então não tem jeito. Os dois se completam. Tem que ser, né, a parte espiritual e esse conhecimento bíblico, né? Então acredito que a pregação bíblica,
né, ela é de extrema importância e a própria pregação bíblica já é um antídoto, vamos dizer assim, contra a heresia, contra essas heresias que têm surgido, né, nesses últimos dias. Você pregando o evangelho, trazendo conhecimento para as pessoas bíblico, né, você não tem nem preocupação dessa questão de ameaças, né, de seitas. Ô pastor Robson, a gente vê, ainda dentro do âmbito do pregador, a gente vê muitos pregadores novos surgindo e é natural todo pregador, toda pessoa que ministra a palavra ter suas referências. Mas em cima disso, as referências têm se tornado, em alguns dos novos pregadores, um apoio, uma muleta, onde muitas vezes ele reproduz a sua base, ali, a sua referência, mas não consegue ter uma personalidade. Sim. Como que você vê isso hoje, na nova geração de pregadores, com aquilo que você já viu no decorrer de sua caminhada e com aquilo que você está vendo um vislumbre para o futuro aí? Sim. É perigoso, né? Eu sou de uma época, acho que quando eu me converti, fazem mais de 20 anos. Eu nem lembro, mas faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Faz acho que um pouquinho mais de 20 anos que eu me converti. E quando eu era novo convertido, eu cheguei a pegar o auge, né, não sei se pode falar, do Gideões Missionários. Pode ficar à vontade. Eu peguei o auge na época que... Quem nunca assistiu? Nossa, eu tenho tanto CD aí de... Gilvan Rodrigues. Eu tenho um monte de Gesiel DVD desses Gomes, caras. Meu Deus. Né, eu peguei essa... Napoleão Falcão, né, o começo do pastor Marcos Feliciano. Aí, quando ele se despontou, houve muitas pessoas que imitavam. Sim. Né? Eu lembro que tinha muitas pessoas que até faziam aquela oração que ele fazia no início. Pega pelo chifre, né? Isso, e fazia... Coloca uma quantidade de anjo aqui. Se você for nos meus DVD ali, você vai achar todas essas pregações que você tá falando. Tá lá. Eu pegava do Tuta, do Rafa, gravava, devolvia. Eu mesmo fazia pirataria, né? Pra mim mesmo. Então, aí... Eu não comprava não, viu? Pastores, me perdoem, mas eu não produzia. comprava. Pegava emprestado. Você vê até que ela fala, né? Aperta a mão do seu irmão até falar. Sim. Então você via, né? Aquela... Foi um fenômeno, né? Foi. Vamos dizer assim, né? Na época, né? Isso. E eu peguei essa época, né? E eu ficava horas também assistindo as pregações. Eu não via a hora de começar. Os Gideões era uma vez por ano. E isso acabou dando um deslumbre aí nos jovens pregadores, né? Como hoje também. Né? Hoje é um pouco diferente. Hoje o negócio agora é a internet, né? Sim. Internet, o YouTube. Então você vê a ânsia desses jovens pregadores de se tornarem renomados, né? Famosos, e acaba tendo aquelas palavras que é conhecido como chavão, né? Chavão Sim. de pregador. E eu acho que é um grande risco, né? Porque a pessoa tem que entender que Deus usa cada um da forma que ele é. Né? A gente não precisa mudar o tom da nossa voz, a gente não precisa tentar ser parecido com alguém ou pegar palavras já de efeitos, né? Sim. E a gente tem que entender que o evangelho por si só já é o poder de Deus que salva o homem, né? Com a caminhada nós vamos amadurecendo, e eu falo isso porque lá no começo, quando eu passei por essa fase. Sim, eu também. Quem eu não? Vou citar Quem aqui. nunca? Sim, todos. Eu falo para todo mundo, eu passei uma fase que tinha algumas pessoas que são conhecidas nossas, e eu bem no começo da fé, despertando o desejo de pregar a palavra, falei, eu vou ser igual o pastor Tuta, porque o pastor Tuta usa umas palavras bonitas, faz uma oração assim diferenciada, vou ser igual ele. Eu já tentei imitar ele também. Já tentei, não deu certo. Aí tinha um irmãozinho do lado que já era mais efusivo, já pregava com aquele gás, não tenho voz para isso. Então. Tinha um outro que já era mais impetuoso, já Você era pegar mais o pastor Barros. Então. Que ele engata uma quinta e vai embora. Vai embora. E se deixar, ele vai emendando uma história na outra, e vai embora. Aí chegou uma hora que eu tive que parar e pensar, quanto que vou ser eu mesmo?
na questão da comunicação da palavra? Sim. Quando vou ter a minha personalidade, a minha identidade Sim. nisso, né? Porque é uma coisa assim até interessante, né? Porque talvez seja um mal, entre aspas, assim, no meio pentecostal, porque nós ficamos muito ligados na performance Sim. do que o conteúdo, né? Então, às vezes, as pessoas sabem exatamente o que o pregador fez, como ele gritou, como ele agiu, mas não lembra do conteúdo que foi Tem gente que ministrado. replica até a língua estranha que o pregador fala. Sim. E o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios lá, ele diz que o evangelho é o poder de Deus, né? A mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação. Então, você chega numa maturidade assim cristã, você vai conhecendo um pouco mais, você vai percebendo que, independente da sua performance, se você for fiel na que as Escrituras ensinam, se você tiver uma vida de oração, dedicada de oração e for fiel no que as Escrituras ensinam, você pode pregar de uma forma eloquente ou pode pregar de uma forma mansa. Sim. E a palavra que é poderosa, o Evangelho, que é o poder de Deus, vai alcançar corações de pessoas, independente da forma que você pregue. Se você vai plantar bananeira, se você vai sentar e vai falar do amor de Cristo. Exatamente, porque você começa a perceber que o negócio não é a performance do pregador. É a palavra. É a palavra, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo aliado com a palavra. No entanto que, quando Jesus ele tem o diálogo com Nicodemos, ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar ao reino de Deus. Quando ele fala água, ele não está falando do batismo nas águas, né? Porque o batismo nas águas em si não salva ninguém. O batismo nas águas, na realidade, é para confirmar algo que já aconteceu. Só uma testificação. Sim, dentro dele. O novo nascimento que já aconteceu dentro dele. Então ele vai publicamente e dessas águas, como simbologia, como Paulo diz lá em Romanos, né? Quando ele está sendo imergido, ele está sendo sepultado, e quando ele sai como uma nova criatura, que é o simbolismo da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando ele fala aquele que não nascer da água e do Espírito, a água que ele fala ali é a palavra. Sim. Né? Quando Jesus ele diz para os discípulos, vós já estáis limpos, já foram lavados pela palavra, né? Então a palavra aliada ao Espírito, o Espírito pega a palavra e é ele que, né, através do poder do Evangelho, transforma o homem, muda, salva, convence. Então, muitas das vezes, nós, quando somos novos pregadores, novos na fé, nós achamos que é o que nós fazemos, da forma que nós ministramos, se vamos gritar, se vamos falar muito em línguas, se não vamos, é o que vai causar o impacto. Mas Sim. o impacto é causado pelo poder do Espírito através da palavra. O apóstolo Paulo diz isso, né? Eu não fui com vocês com palavras, né, persuasivas, com eloquência, mas eu preguei o Evangelho. E ele poderia, né? Sim. E crucificado. Ele poderia crescer aos pés de Gamaliel. Sim. Ele tinha currículo. Né? Eu tive um professor no seminário que ele falou uma vez, né? Estava um debate acerca de muitas pessoas que são contra a teologia, outras eram a favor, né? E ele dizia algo interessante. Ele falava assim, olha, Jesus tinha os 12, tinha lá Pedro, João, mas quando ele precisou para expandir o evangelho, né, para expandir o evangelho para outras nações, ele precisou de um camarada que era culto, Sim. né, poliglota. Um cara que poderia entrar em vários ambientes. Sim, que aprendeu a palavra lá com Gamaliel, né? Então, você vê que o estudo, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, né, tem que ter na vida do pregador, aliado com o poder do Espírito Santo, né? Isso tem que ter, né, na vida de todos aqueles que estão, né, que são chamados, Sim. vocacionados a pregar o Evangelho, né, e sempre entender que não é a performance, né, porque até que se eu ficar muito preso na performance, eu tiro o principal, que é o foco, que é o Evangelho. Sim.
Então, o que acaba acontecendo? Eu estou trazendo o foco dos ouvintes para mim. Sim. Porque o que vai ser falado no outro dia, meu Deus, como aquele Pregou demais. Quebrou tudo. Que é natural até, né? É natural, mas assim, você vê que as pessoas o que foi perdem destaque o foco. foi a pessoa, Sim, não a essência do que não, foi trazido. Não o evangelho. Né? E aí o que acaba acontecendo? Muitos pregadores, né, nesses últimos dias, têm trazido multidão para si e não para Jesus. Né? E aí quando eu penso nisso, eu lembro de uma das falas de João Batista, que eu gosto muito, em João, lá no primeiro capítulo de João, que João Batista está lá com seus discípulos. Ele já tinha batizado Jesus, e ele está ali com seus discípulos. De repente, os discípulos estão ali, ele conversando, daí Jesus passa do outro lado, aí ele dá uma olhadinha assim para Jesus, e aí ele olha para os discípulos e diz para os discípulos, ó, ele é Jesus, a ele seguiu. Então o próprio João Batista nos deixa esse ensinamento. Né? Ele tinha os seus discípulos, mas quando chega a Jesus, ele fala, ó, ele é como vamos dizer assim, ele é o cara. A partir de agora é com ele que vocês têm que andar. Ele, né? Siga ele. E você percebe que hoje, nesses últimos dias, nessa ânsia de fama, de status, de reconhecimento da forma que se prega, da forma que se comporta, né? Você percebe que as pessoas acabam traindo para si, né, as pessoas e não para Cristo. Né? Porque qual que é o principal objetivo da pregação do Evangelho? Qual o principal objetivo da pregação do Evangelho? Alcançar os pecadores. Sim. Alcançar os perdidos. E é um problema, né, pastor? Porque quando a sua fé está baseada em alguém, e aquele alguém, como já aconteceu com muitos, não só pregadores, mas músicos, enfim, influencers aí no meio gospel e tal, essa pessoa de repente cai ou se desvia, que pode acontecer com qualquer um de nós, a fé da outra pessoa esmurece. Sim, quem já não viu isso acontecer? Por isso que eu fiquei prestando atenção no que você está falando. É lógico, nós temos referência, como nós falamos aqui de pastores, até do senhor mesmo está aqui hoje, nós temos como referência, mas a minha fé ela não está baseada em você. Sim. Exatamente. E sim naquilo que você está pregando, o que está por trás da mensagem. Que é comunicado, né? Certo? Exatamente. Exatamente. É o nosso alicerce, é o Evangelho. Né? O nosso alicerce é a palavra de Deus. Jesus, depois de ter pregado lá o Sermão do Monte, o que ele fala? Né? Depois que ele falou todo o sermão ali, aí depois ele diz, ó, todos aqueles que ouvir esta palavra e colocar em prática, eu vou assimilar, eu vou comparar essa pessoa como um homem prudente. Sim. Que alicerçou a sua casa na rocha, e aí veio a chuva, né, os rios subiram, o vento veio e as águas bateram com ímpeto nesta casa, mas esta casa permaneceu firme, porque essa casa está alicerçada na rocha. Né, ou seja, o paralelo, as duas casas ali poderiam ser iguais, mas o diferencial era a fundamentação. Exatamente. Talvez seja por isso que hoje, né, você percebe as pessoas têm uma dificuldade de se firmar no Evangelho. Sim. As pessoas têm dificuldade de se firmar no Evangelho porque elas se firmam no Evangelho baseado numa mensagem de que Deus vai solucionar tudo. Só para dar referência, o Sermão da Montanha é Mateus 5, né? Isso. Do 5 ao 7. Isso. E você percebe que as pessoas acabam se alicerçando exatamente num evangelho de triunfo, né? Que a pessoa vai ter vitória, que ela vai ser exaltada, que ela vai isso, que ela vai aquilo. E aquilo vai alimentando. Aquilo vai alimentando. E aí a pessoa vai ouvindo essas mensagens, o tempo vai passando e parece que o sofrimento não acaba, a luta não passa. A pessoa acaba... Ou seja, a realidade, né? Sim, a pessoa, o que acaba... A realidade vem. O que nós hoje encontramos de pessoas frustradas que estavam na igreja e dizem, não, mas a minha vida não mudava, que isso... Minha vida foi para trás, depois eu comecei a servir a Deus, já ouvi muito pastor, isso. Dentro disso eu vou entrar num campo delicado aqui, vamos ver como que a gente vai sair.
Será que isso também não é fruto muitas das vezes, do pregador itinerante que não tem tanto aquela responsabilidade? Ele vai num local hoje, numa igreja amanhã, em outro lugar, ele prega uma mensagem, distribui meia dúzia de promessas e depois Sim. o pastor local que vai ter que cuidar daquela Que se ovelha. vire, né? É. Ou seja, não é que não tem responsabilidade, eu acho que é forte falar isso, né? Mas não tem aquela preocupação de no outro dia ter que encarar o cara de perto, né, Exatamente, pastor? o convívio. Porque, pastor, você pegando esse gancho dele, você viveu os dois lados. Isso, eu já estava tentando caminhar já para esse lado. Você viveu esses dois lados. Aí. De ser itinerante, de estar pregando fora. E hoje, ainda tendo uma igreja fixa, mas hoje se tornando um pastor de ovelhas mesmo ali. Tomando conta de rebanho. Tendo mais problema, vamos dizer assim. Exatamente. Novamente, eu quero aqui deixar claro, né, que existe muitos itinerantes que são né, fora de série. Aí a gente pode citar alguns, Hernandes Dias Lopes, né? Cláudio Duarte também por muito tempo foi itinerante, né, eu acho. Também. Ele é pastor hoje, né? Tem um pastor que eu gostava muito de ouvir, Elcio de Assis. Elcio de Assis eu escuto até hoje. Tem um monte de pregação dele aqui ainda. Elcio de Assis. Muitos pregadores que, na época, hoje ele já está mais, né, fixado, mas o Gilmar Santos também, né, muitos pregadores itinerantes que tinham essa preocupação de manter uma mensagem bíblica. Mas, infelizmente, uma quantidade muito grande de pregadores itinerantes, aí volto no que nós estávamos falando. Sim. Eles estão mais ligados, na realidade, na performance porque é a performance que vai gerar agenda. Infelizmente, o que tem acontecido nesses últimos dias é isso. É a performance dele, a quantidade de línguas estranhas que ele vai falar, a quantidade de pessoas que vão pular, que vai dar exatamente a visibilidade. As mãos levantadas para foto. Isso. E aí você percebe, né? Olha lá, filma lá aquilo, filma isso, né? Porque isso é o que vai gerar agenda, né? Não conteúdo. Então, na realidade, às vezes, alguns itinerantes acabam extrapolando, né? E acabam pregando uma mensagem triunfalista, né? De que Deus vai tirar a pessoa, né? E eu costumo sempre dizer lá para os irmãos pregando, vai ter momento que Deus não vai fazer. E aí, como que está a nossa fé? Onde está o nosso alicerce? Vai ter momento que você vai chorar, vai insistir, você vai estar apavorado, e Deus não vai mover uma palha, né? Sim. E ali você tem que estar ciente e com a fé alicerçada, sabendo aquilo. Eu gosto muito de um termo que o apóstolo Paulo usa em Efésios. Nós estamos falando de apóstolo Paulo toda hora, né? Na carta aos Efésios, capítulo 1. Também, o cara escreveu o Novo Testamento inteiro, quase. Sim. Quantas cartas são? São 11? Praticamente 13 cartas. Praticamente a doutrina, né, da igreja. Não, primeiro que ele já se envolve em Atos, 13 né? cartas. Sim. E há quem diga, não sei se o pastor pode dizer alguma coisa a respeito, e há quem diga que ele também tem uma pincelada lá em Hebreus. Parece que a escrita debate, é ele ou o Tiago, né? Parece que há uma linha mais ou menos aí, assim. uma discussão. Mas você vê como é que ele é folgado. Ele já entra em Atos e já começa a dominar pra frente. Do capítulo 9, quando ele aparece, ele já vai... Ele esquece com de licença, Pedro, de João. Com licença, é tipo o Romário lá no 94. Deixa o baixinho aqui que eu vou trazer esse caneco aí. Mas o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, e é uma das cartas considerada por muitos uma das mais lindas e espirituais que Paulo escreveu, né, que fala exatamente dessa questão salvífica, né, esse plano maravilhoso e perfeito do nosso Deus para remir e salvar o homem. Chega um momento ali no capítulo 1, não me lembro se é o versículo 13, né, em diante, ele diz que nós temos que... ele ora pela igreja de Efésio e ele diz que ele pede para que Deus dê aos irmãos de Efésio um espírito de revelação e conhecimento, né, para que eles conheçam o porquê que eles foram chamados, para que eles saibam acerca da esperança deles e que eles conheçam a sobreexcelente grandeza do poder, né, de Deus que foi manifestado na ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Né? Não sei se é... pastor, só para
testificar Achou? a sua fala aí. Efésios 1:18. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado Sim, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. sim, a herança, né, o chamado. Então nós temos que ter a convicção, né? Eu tinha até deixado aqui marcado algumas coisas que eu vejo que é pautado o evangelho, né? Que é o evangelho do reino. Então nós temos que entender que a mensagem bíblica ela tem que estar pautada, né, nessa questão do reino de Deus, né? E o reino de Deus não é aqui, né? Nós temos lá o apóstolo Paulo falando, Jesus também diz, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, nem coisas visíveis, nem aparentes. Paz, justiça e alegria no Espírito Sim, Santo. o reino de Deus não é aqui. No entanto, que os judeus se decepcionaram porque eles acreditavam que o Messias ia vir com aquele reino poderoso, ia destronar Roma, ia levar os judeus ao auge. E aí Jesus vem falando de um reino que não é material, né? Um reino que não é perecível como esse que nós vivemos. E que gera um nó na cabeça deles quando ele diz, e está dentro de vocês. Sim, exatamente. E algo interessante, né? Aí você volta lá para os apóstolos, você volta para os pais da igreja, você volta para o próprio apóstolo Paulo, que foi decapitado, os apóstolos que morreram de forma trágica, né? O que você vai dizer desses irmãos hoje pregando esse evangelho triunfalista, que Deus vai mudar o cativeiro, que Deus vai fazer? Pare de sofrer. Você vê que eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências, porque o alicerce deles exatamente não era aqui. Hoje eu estava relendo novamente um livro, né? Eu peguei para reler de novo o livro sobre os heróis da fé, e lá estava falando de um pouco da história daquele camarada que escreveu O Peregrino. Sim. Né? E um dos relatos lá que escreve acerca dele, dizendo que quando ele teve um encontro realmente com o Senhor, né, e ele passou a conhecer mesmo, talvez, esse chamado, né, na vida dele, foi até interessante que eu falei, rapaz, ele desejou morrer logo para estar com Cristo. Porque quando seus olhos se abrem e você entende que o reino de Cristo não é nessa vida aqui, né, você começa a suportar e ser mais maduro na fé. Você encara de uma forma melhor, Sim, né? você começa a encarar as dificuldades de uma forma, não, isso daqui é temporário, né, isso daqui vai passar, eu tenho a esperança que um dia o Senhor vai vir, vai nos arrebatar, vai nos levar para estar com Ele, vamos receber um novo corpo, né, um corpo de glória, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo fala várias vezes desse corpo glorioso, que isso que é corruptível dará lugar à incorruptibilidade, o que é mortal dará lugar à imortalidade. Olha que coisa linda. Né? Que ele chega o momento de dizer que esse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício não feita por mãos de homens, mas eterna, feita por Deus nos céus. Então, quando você começa a ligar o evangelho, a mensagem, a esse triunfo final, dessa restauração final, né, da salvação, quando ela se completar, literalmente falando, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, que essa salvação será completa na ressurreição e restauração dos nossos corpos, né? Então isso é maravilhoso do evangelho. Poxa, eu estou aqui, estou sujeito ao sofrimento, à morte, à doença, mas eu creio num evangelho poderoso, eu creio na ressurreição, eu creio que quando Cristo se manifestar, a minha vida verdadeiramente se manifestará com Ele e eu estarei com Ele para toda a eternidade. Então, esse evangelho, eu acredito que é o que tem que ser pregado. Sim. Porque quando nós começamos a pregar e falar mais do céu e mais da eternidade, eu acredito que vai ter muita não, né? Mas menos, eu ia falar muita menos, não ia combinar, né? Mas ia ter menos pessoas crentes servindo a Deus com medo da morte do que hoje. Se você fizer uma pesquisa, você tem medo da morte? Sim. Lógico, nós temos aquele desconhecido, frio, né? Sim, aquela mas insegurança. Quando você olha para a Bíblia, para o apóstolo Paulo, para esses homens, né,
você vê que eles encaravam a morte como um passaporte para chegar logo a Cristo. Né? Eu imagino Jesus indo para o caminho da crucificação e ninguém entendendo nada. Sim. Esse homem passou 3 anos e meio pregando uma mensagem aqui, arrebatando muita gente, vai para a cruz e não oferece a menor resistência. Sim. Eu posso citar um texto, pegando esse gancho, pastor? Porque assim, o que eu falei, eu não preparo nada, eu vou pegando os ganchos e vou ouvindo o que o cara tá falando. Mas só para complementar mesmo, Mateus 6, se quiser abrir aí junto com a gente aí. Os haters também podem estar abrindo aí para confrontar. Brincadeira. Mateus 6. Mateus, capítulo 6. No versículo 19 em diante. Para a gente entender, olha só o que Jesus fala a respeito de como é a vida para o reino, né? Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. No 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí ele vai desenrolando aqui, porque é nesse texto que eles estão lá razoando entre si, o que eles iam de comer, o que eles iam de beber, o que eles iam vestir, por isso que eu peguei esse gancho. Sim. Né? E se eu não me engano, no 26, ele fala assim, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí ele vai desenrolar, falar de Salomão, nem no melhor de Salomão ele se vestiu melhor do que o lírio dos campos. É isso? É lírio? Sim. Sim. E aí a gente consegue entender. É claro que às vezes é superficial. Você parar e ver o passarinho comendo, ele tá ali, mas ainda assim ele tem um trabalho, né? De sair lá da toquinha dele, caçar uma comidinha, né? Então a gente tem que saber separar bem isso também, né? Sim. Mas se a gente conseguisse compreender só esse texto, eu não teria mais medo. Sim. Concorda, Vinícius? Sim, concorda, pastor? Você vê a convicção que esses homens tinham da vida vindoura, da eternidade. Já lembrou de um texto. Que você vê que antes de Paulo ser preso e ser levado para Roma, ele está voltando para Jerusalém de uma viagem, isso está registrado no livro de Atos. Né? Ele está voltando de uma viagem missionária, se eu não me engano, da 3ª viagem missionária, se eu não estou enganado. Só que ele está voltando com ofertas que ele arrecadou para levar para os pobres em Jerusalém. Né? Porque em Jerusalém estava sendo oprimido por Roma e havia muita fome, né, naquele período, e ele estava voltando com as ofertas que foi arrecadada para os pobres em Jerusalém. Só que a Bíblia diz que ele para em um determinado lugar e ele vai tirar um descanso lá, vai tirar um cochilo. Aparece um profeta, um homem usado por Deus, que chega lá do nada, pega o cinto do apóstolo Paulo, coloca sobre ele e diz assim, o homem, o dono desse cinto aqui, ele vai ser preso, né, em Jerusalém. E aí, quando o apóstolo Paulo acorda, os discípulos ali, os homens que estavam ali com Paulo, ficam desesperados, tentam de qualquer forma impedir Paulo de ir para Jerusalém, porque foi revelado ali por Deus que ele seria preso. Mas você vê que o camarada ele não tinha medo. Eu dava no pé, pastor. Mas ele pegou, ele disse assim... Carne que te quero. Sim, e ele era tão comprometido com a causa de Cristo que ele disse, não, eu preciso ir lá porque as pessoas estão me esperando com a oferta que foi arrecadada. Ele preferiu atender a causa de Cristo do que pela própria vida dele. Ele não tinha... a vida por preciosa. Sim, exatamente. Né? Tem até... Ele fala lá na carta de Filipenses de um obreiro que quase morreu pelo evangelho, e ele escreve dizendo, tenha esses homens, né, como muito honrado entre vocês, né, porque não tem a sua própria vida como preciosa pela causa do evangelho.
Porque né, realmente quando você tem um encontro com Jesus e você começa a realmente conhecer o que é o Evangelho, você começa a perceber que o que Deus tem realmente reservado para nós não se compara com nada desta vida. Então não importa o que você passa, mas você está ali focado, olhando para o prêmio, né, da nossa vocação, a coroa, a vida eterna. Então você vai enfrentar muitas dificuldades, você vai passar por muitas dificuldades, né? Eu acredito que isso seja o amadurecimento da fé. Quando você já não se entristece, não se desanima mais tão facilmente como muitas pessoas têm se desanimado, talvez exatamente por causa dessa pregação superficial, né, de um triunfalismo que Deus vai mudar, porque se ele não mudar, ele não é Deus. Se ele não fizer, eu rasgo a Bíblia e como ela. Bíblia. Os né? famosos prosélitos, Isso. né? Josué deu 7 voltas em Jericó e as muralhas caiu. Qual é a muralha da sua vida? Não sei o quê. Sim, mas é até interessante que eu costumo dizer assim, né? Eu já dei muita volta, né? É verdade. O nosso irmão Vinícius começou lendo lá, né, que toda a Bíblia é inspirada, né, para ensinar, né, para corrigir. A Bíblia, ela do Velho ao Novo Testamento, ela é inspirada por Deus realmente para nos trazer ensinamentos, trazer uma revelação do próprio Deus. Mas a igreja hoje, ela precisa focar mais no Evangelho do Reino. Porque eu ouvi isso de um pastor um pastor muito antigo de seu pastorado, já está de idade, e ele me questionou uma vez, ele disse assim, ó, você vê esses pregadores novos? Quantos deles você já viu pregando na carta aos Romanos? Quantos deles você já viu pregando na carta? Poucas são as mensagens que a gente Que escuta é a que mesmo. libertou Martinho Lutero, Sim, né? Aí ele disse assim, você percebe que a maioria prega sobre Davi, Golias, sobre... Elias. Isso, daí ele chegou numa conclusão, falou assim para mim, sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você falar, e estava assim e tal, mas Davi derrubou o gigante. Porque a história já está, de certa forma, montada, né? Porque é exatamente isso, é aquele triunfalismo. Só que nós temos que entender que a história do Velho Testamento é um processo que Deus está preparando o terreno para a chegada do Messias. E Deus está protegendo um povo a qual ele fez aliança lá atrás com Abraão, dizendo sobre a sua descendência, toda a família da terra será abençoada. Então Deus agora tem que zelar por isso. Deus tem um contexto por trás. Exatamente. Então Deus está ali protegendo. Tem promessa. Porque o povo de Israel, comparado aos outros povos, era significante. Daí vinha a mão de Deus. Sabe uma coisa, não perde aí o seu raciocínio não, que eu acho interessante dentro disso aí? A gente pega a vida de Davi e lá no livro de 2 Samuel capítulo 7, Deus vai fazer uma promessa para Davi dizendo, não vai faltar um rei que se assente sobre o seu trono. E aí nós vamos ver nas dinastias, os reinos quando se dividem, o do norte, do sul, chega uma hora que Ezequias está no trono e Deus diz para ele, ó, camarada, vai chegar seus dias, põe tua casa em ordem que tu vai morrer. E aí? Foi chorar diante de Deus. A Bíblia diz que ele foi se posicionar, virou a cara para a parede. O profeta que anunciou a sentença tem que voltar e dizer, porque Deus viu a sua oração, vai lhe acrescentar mais 15 anos. A gente vê nisso aqui, e você que gosta de estudar vai perceber que antes que isso acontecesse, Ezequias não tinha filho. Eu achei isso aqui fantástico quando eu entendi isso aqui. E Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, lá a genealogia de Jesus, vem contando tudo bonitinho. Tem um homem lá chamado Manassés, esse Manassés é filho de Ezequias. Foi um dos piores reis que Judá teve. O mais tribuloso que teve. Mas ele foi importante para que a promessa que Deus fez a Abraão, que reafirmou ela para Davi, se cumprisse em faltaria, Jesus. Não faltaria um rei. As 10 tribos que ficaram lá no reino de Israel foram dizimadas, né? Sim. O que permaneceu, o que Deus segurou, mesmo assim foi levado cativo a Babilônia 70 anos, ficaram lá, a cidade, o templo foi destruído, aí eles voltam, reconstroem, os muros reconstroem. Só tiro uma dúvida aqui, que eu sempre confundo. Na diáspora, quem que foi para lá? Foi as 10 tribos ou as 2? Foi
Da Babilônia? Para Babilônia. As Que a duas, gente chama as de duas. diáspora, né? Diáspora. Judá e Diáspora- Benjamim. Diáspora mais no Novo Testamento, né? Já quando Nero... Isso daí é o cativo Não, babilônico. mas é na Babilônia mesmo. Sim, mas foi a tribo de Judá, nas duas tribos. Judá e É Benjamim. Judá e isso, Benjamim. isso. Isso aí. Tava Foi que em foi Jerusalém. cativo, foi que foi cativo para lá, né? Para Babilônia, É né? porque depois da morte do rei Salomão, quando Salomão morre, mas já no reinado de Salomão, Deus já havia rasgado o reinado. Né? Já Veio um tinha profeta, dividido. né? Só que quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume, já tinha uma rebelião já no reinado de Salomão por um líder lá na tribo de Israel, das 10 tribos, por nome Jeroboão. Ele já estava levantando, Salomão quase mata ele foge para o Egito. Só que quando ele fica sabendo que Salomão morre, ele volta de novo para convencer a turma. Né? E o filho de Salomão assume o Roboão. E como Salomão ele tinha cobrado muitos impostos, e isso começou a gerar atrito, aí quando o Roboão assume, eles pensavam que o Roboão ia aliviar. Só que o Roboão falou, não, se meu pai esmagou vocês, eu não me lembro como é o termo que ele usa, né, com o dedo mínimo. Isso, eu vou com os a mão 10 inteira. dedos, tal, né? Ou seja, ele subiu mais ainda os impostos. Aí foi quando causou a divisão, né? As 10 tribos foram para o Reino do Norte, né? E a tribo de Judá e Benjamim ficaram Boa no sul, explicação, tá vendo? né? Porque às vezes a gente fica em dúvida mesmo. Eu mesmo me confundo muitas vezes nessa parte. Sim, aí. só que o interessante é que a capital política e religiosa era Jerusalém. Né? E quando se divide para o rei lá, Jeroboão, para não permitir que eles venham a Jerusalém adorar no templo e para que eles fiquem, o que eles fazem? Eles constroem lá 3 templos lá do lado e levanta novamente um bezerro altar, de ouro. E fala, não, esse vai ser os nossos deuses. Novamente. Então, né? aí Israel, a partir daí você começa a ver algumas profecias falando Israel e Judá, só que não é mais o mesmo povo. Israel é um reino, Judá é outro reino. Né? E Israel, ele cai, são totalmente destruídos pelo reino da Síria. Parece que todos os reis que sentaram no trono, todos foram ruins, né? Foi 19 reis, com 9 dinastias, e os últimos reis sofreram golpe político, foram assassinados, foi uma Se eu não me engano, terrível. tem um rei que durou 7 dias apenas o seu reinado, que já foi morto. Sim, Já foi a missa de sétimo dia. Foi dos 7 caras. dias. Aí o interessante isso, o rei da Síria vem, Deus usa o rei da Síria, né, o império da Síria, como uma vara de correção e dizima o povo de Israel, as 10 tribos. Eles são capturados, são destruídos. E aí o que o rei da Síria faz? O rei da Síria traz todos os escravos que ele tinha, né, os lugares que ele conquistou, e ele tinha muito escravo, porque ele era um reino poderoso naquela época. E o que ele faz? Ele domina Israel, né, que na época a capital de Israel era Samaria, e ele traz todos os escravos que ele tinha para morar em Samaria. E aí o que acontece? As 10 tribos começam a se relacionar com os outros povos e se tornam povos mestiços. E por isso que judeus e samaritanos... Eu ia fazer essa pergunta. E você só vai entender lá João do poço, 4. lá do poço da Samaritana. Eles não se entendiam por causa disso, Lembrei porque disso aí. para os judeus, eles eram o mesmo povo. Samaritanos e judeus são descendentes de Abraão. Mas ela chamava o Jacó do pai Jacó, né? E só que o problema de Judá não receber mais os samaritanos é por causa disso, que no período que eles foram levados cativos, o império da Síria, o rei da Síria, ele trouxe todos os escravos e jogou lá no meio deles, lá no destroço na Síria, e eles se misturaram, viraram um povo misto. E aí os judeus não tinham mais... Aí, ó, vamos ter que fazer um documentário daqui a pouco. Não, mas essa história um episódio. Não, seria muito legal. Essa história da rixa, a gente precisa trazer o pastor Robson um dia só para falar sobre essa rixa de mas aí com judeus geografia, com mapas, a gente pode bolar alguma coisa assim. De repente, toda uma cronologia aí pra gente entender Jesus falando. E era-lhe necessário passar por Samaria. E Samaria estava nos planos de Deus, sempre teve, né? Os discípulos querendo tacar fogo. No Pentecoste, o que... Vai comprar pão, vá. Deixa eu comigo. O que Jesus falou para os discípulos no Pentecoste, né?
e vocês Seja vão receber poder, testemunha serão minhas testemunhas primeiro em Jerusalém, na depois na Judéia, Judéia, em Samaria, é enfatizado ali. Samaria até os confins da terra. Então era, né, por causa dessa ligação. Depois de 100 e poucos anos que Israel cai, o reino de Israel, o reino do norte cai, aí Judá, por tanta desobediência, por tanta rebeldia, Deus levanta também os caldeus, Nabucodonosor, para invadir Judá, só que Deus preserva Judá. Porque Deus disse, ó, vocês vão ser castigados, durante 70 anos vocês vão voltar. Por que Deus faz? Deus havia falado para Jeremias, né? Porque Deus tinha uma aliança com o povo. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus fez a promessa para Abraão, como diz o apóstolo Paulo, como ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por ele mesmo, né, a promessa. Então a promessa estava de pé. E aí foi porque o Salvador, Jesus, o Messias, tinha que vir da tribo de Judá. Né? Então você vê que há todo um processo, todo um contexto. E todos os reinos. Isso é uma coisa interessante, porque se você pegar para estudar toda essa questão, né, acabamos fugindo um pouco do assunto. Não, né? mas a gente vai inserir isso. O podcast é isso. É não ficar preso num tanto que a gente já passou de 1 hora. Vocês nem perceberam. É verdade. Aqui eu tô monitorando aqui. Que coisa. E se deixar, vai longe. Só para concluir esse pensamento, né, e é uma coisa tão interessante de se notar como o trabalhar de Deus foi, né, na história da humanidade para trazer Jesus, o Salvador, que todos os impérios que se levantaram no Antigo Testamento, né, antes de Cristo, contribuiu para a pregação do Evangelho. Não fugindo do assunto, porque entramos de novo na pregação. Né? Contribuiu com a pregação do Evangelho. Né? Aí você vê que os caldeus vieram, reinaram, aí depois os caldeus caem, vem os medos e os persas, né, dominam, aí depois vem os gregos dominam, aí começa... Quando os gregos dominam, o que eles fazem? Começam a implantar a língua grega. Até que o helenismo, né? Isso. Que é a época do Alexandre o Grande, não é? Isso, os judeus têm que fazer o quê? Pegar a Torá, o Velho Testamento, que é chamada a tradução da Septuaginta, né? Os 70, 73, 72 judeus, né? 72, 74, eu sei que é 70. É 70. Né? Judeus mestres que traduziram, né, o Velho Testamento. Mas era tradução ou transliteração? Tradução, tem diferença, né? Tradução. Em grego, porque a língua grega predominou, né? Então eles tiveram que fazer essa junção, né? E aí, logo depois de um tempo, vem os romanos. O que os romanos vêm e fazem? O Império começa a abrir ruas. Os romanos são importantíssimos para a pregação do Evangelho. Começa a abrir ruas. Então, quando Jesus vem num período que Deus já tinha... A plenitude dos tempos, como diria Paulo? Sim, exatamente. Ele vem na plenitude do tempo, porque o povo falava uma língua só, o grego. Continuava o grego, mesmo os romanos tomando conta, né? O grego. Mudou o reinado mundial. Os acessos estão facilitados. Os acessos estavam facilitados por causa de Roma, porque os imperadores, para acessar os lugares antes, dependiam de navios. E vamos falar. O precursor ia antes, aplanando o caminho para o imperador chegar. Sim. E aí a própria Bíblia usa essa linguagem para falar de João Batista, que seria o precursor que abriu o caminho, preparar o caminho. Né? Aí quando Jesus vem, a igreja é plantada, o caminho já está livre para o evangelho ser pregado e as pessoas serem alcançadas pelo evangelho do reino. Né? Então você quer me dizer que tudo teve um propósito, pastor? Sim, tudo. Não foi nada aleatório, então? Nada foi aleatório e tudo Deus... Né? Louco isso, né? Como hoje, isso é tremendo. E como hoje ainda, eu creio, Deus assentado no trono, tendo as rédeas da história da humanidade, né? E eu vejo isso muito maravilhosamente no livro de Apocalipse, quando João ele está na ilha de Pátimo e de repente lá no capítulo 5 ou 4, né? Ele está ali, ele ouve a voz, ele diz assim, ouve uma voz do céu. E quando ele olhou, ele viu os céus abertos e ele escutou a voz dizendo, sobe aqui. Capítulo 4, no finalzinho ele sobe. Ele fala assim, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Aí quando ele sobe, é o momento que ele vai ver coisas que ainda vão acontecer. Né? Até ali é o período das cartas às igrejas, são coisas que ele estava vendo, coisas que, né, tinham acontecido. Mas aí o desfecho da história.
né, o Senhor ia revelar a ele no livro de Apocalipse, e aí Deus fala para ele, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer depois dessa. Quando João sobe, que eu acho algo glorioso essa visão, que quando ele sobe, a primeira coisa que chama a atenção de João é o trono. Em um versículo só, em um capítulo, né? Em um capítulo ele menciona mais de 15 vezes. O trono. Né? Ele fala, e quando eu fui, eu vi o trono. E o que estava sentado sobre o trono. E diante do trono. E em volta do trono. E saía do trono. Ele cismou com o trono, né? Do trono, o que né? Eu estava vendo isso daí que eu achei interessante. Porque era como se Deus estivesse dizendo para ele assim, né? Porque se você pegar, né, quem que pode se assentar no trono? Quem tem poder. Sim. Quem se assenta no trono? Quem tem autoridade. Né? Então, olha o interessante da Bíblia. Deus ia mostrar para João o que iria acontecer depois daquelas coisas, só que antes ele deixa João, né, ver, contemplar que quem está no controle é o próprio Deus. Porque ele está no trono. Ele está regendo, né? Ele que rege. Olha que paralelo interessante que dá isso aqui, Cris. Ó, dentro disso que o pastor Robson está falando. Qual é a primeira visão de João dentro de um contexto lógico e o que é que Deus está lhe oferecendo para ver? A primeira visão de João já é se tratando da última igreja que ele está enviando uma carta, Laodiceia. Olha o que diz. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, o fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes tu, sou rico, cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, olha os termos, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo e repreendo e castigo, sê zeloso, portanto, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono. E assim como eu também venci, eu estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. A primeira visão de João é uma igreja totalmente descompromissada com o reino. O caos está instaurado. Eu li esse texto antes de vir para cá. Você vê como é tremendo? A visão que João está tendo num primeiro momento é de uma igreja que pensa que é rica, pensa que enxerga, pensa que pode, que tem, mas na verdade é pobre, cega e nua, segundo as palavras do próprio Cristo. Então, a visão não é boa. Aí vem Deus como, de repente, um consolo para ele, para reacender a esperança nele, mas vem cá, João, agora olha para cima aqui, ó. Vou te mostrar um negócio aqui que é diferente do que você está vendo aí. Sim, exatamente. Deus, ele lembrei tá até de uma música agora. Vou te mostrar o caminho e você jamais andará sozinho. Eu vou te dizer... Aí sim. Tá demais, hein? Ó, Jesus... Essa só os antigos vão lembrar. Jesus como pregador, hein? Pra gente colocar aqui dentro desse pensamento que a gente está desenvolvendo. Jesus como pregador, hein? João 12, versículo 23. E Jesus lhes respondeu dizendo, ó a pregação de Jesus, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí vem o que nós estávamos tratando da esperança futura. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo a odeia, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se algum homem me servir, o meu Pai o honrará. Olha a pregação de Jesus. Então ele diz, se o grão de trigo cair e não morrer, permanece só. Mas se morrer, ou seja, se passar pelo processo, sim, dá muito fruto. Sim.
O evangelho é coisa tremenda, não sei se tenho tempo mais de falar, porque quando começo a falar, pastor, eu falo fica à bastante. vontade, a gente tem 1h14 ali, mas eu tô em casa. Vocês não estão em casa, eu tô tranquilo. Eu só quero inserir um pouco mais individualmente o pastor Robson aqui. Tá. Pastor, você tem um bom tempo aí como itinerante, pregador da palavra, conheceu vários ambientes de diferentes igrejas. Então, a gente que tem uma vida de pregação, de vida com Deus voltada para o ensino da palavra, quando recebe o convite é natural receber temas. Sim. Do que eu já ouvi você pregando, você é um cara que respeita muito os temas. Você já disse por diversas vezes que eu vi você pregando, você, quando recebe um tema, você entende que a igreja orou e recebeu Até de por Deus aquela respeito, direção. né? A comunidade, Sim, você tá indo questão lá, de né? ética. Nossa, Ele maravilhoso. tá esperando, né? Isso. E eu vejo que você tem uma sabedoria para lidar com vários textos na exposição, na pregação, e os textos dos mais variados assuntos. Mas quando você está diante de um ambiente em que você recebe um tema e esse tema ele tem por trás dele uma mensagem subliminar, como que você reage com isso aí? Por exemplo, o tema ele é sugestivo a uma outra proposta. Sim. Como que você Já reage nisso aí? Aconteceu vários momentos assim que eu procuro permanecer fiel, né, na mensagem. Sim. Eu prefiro ficar fiel realmente no que o texto diz, né? Os grandes pregadores, teólogos, né, eles têm uma frase que é muito interessante. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? E uma das coisas que nós precisamos entender que a Bíblia tem a sua própria interpretação. Eu não posso, não, eu acho que é. Eu interpretei dessa forma. Não, a Bíblia tem a interpretação dela. Já tentaram direcionar a mensagem que você fosse pregar já? Sim, já tentaram, já, né? Só que eu vou contar só um caso aqui. Sim. Né? É um caso ou um causo? Um caos. Caos, né? Mas que eu... Calma. Causos de Pastor Robson. Não, conta ali, ó. Conta ali. Conta para as pessoas ouvirem essa história. Nada contra, né? É só uma história. É uma história, né? Eu não vou citar nomes. Não, nem nem lugar, precisa. Um fato ocorrido. Fato ocorrido, né? Da época ainda que... Porque antes de assumir a igreja, antes de ser o pastor local de uma igreja, né, titular, eu vivi esse momento, essa fase de... Eu só ia para a minha igreja, né, em culto de ceia, que o meu pastor não me liberava. E eu tinha sempre essa preocupação de também estar debaixo... Sim, do né, pastorado. Eu cresci no Evangelho Quadrangular, no Jardim São Paulo, pastor Benedito. Fiquei ali por mais de 10 anos. Fui levado a obreiro, pastor auxiliar. Fiquei ali com ele, auxiliando muitos anos. Saí dali agora para mim assumir esta obra no próprio ministério. Né? Mas quando eu estava ali com ele como pastor, né, auxiliar, como vice-presidente, né, do pastor, eu procurava manter essa obediência, né? Até para mim não cair na hipocrisia. Né? Você está pregando fora e você está na sua igreja, está todo quebrado, em Sim. briga, em conflito. Para não gerar assunto de nenhuma forma, né? Então, sempre onde eu estava, meu pastor sabia onde eu estava. Eu tinha essa preocupação para que um dia eu não estivesse na igreja, ouvi o pastor Robson em tal lugar. Não, o pastor sempre sabia onde eu estava, eu tinha essa preocupação e ele sempre me liberava. A única coisa que ele dizia era para mim assim, dia de ceia, eu quero você aqui. E quando eu não tiver, você pode ter o compromisso que for, eu vou ligar para você, eu preciso de você, você vai desmarcar seu compromisso e vai ficar aqui no meu lugar. Eu falei, pastor, então, né, eu tinha esse acordo com ele. Então, às vezes ele precisava resolver algum problema, eu tinha a agenda marcada, eu ligava e falava, não dá, surgiu um problema, o pastor vai precisar de mim. Eu acho que isso também gera um preparo para você ser um pastor de uma igreja, né? Sim, exatamente. Ele já sabia disso. Né? Então, eu tinha sempre essa preocupação. Né? Então, eu peguei essa fase, essa coisa de pregar, e pregava em igreja, pregava em congresso, pregava aqui, pregava lá. Tinha mês que eu aparecia na igreja só na ceia. Né? Tinha semanas que eu mesmo falava para minha esposa, né? Tinha semanas assim que eu pregava terça, quarta, quinta, sexta,
E aí eu pregava domingo, tinha vezes que eu ia pregar no domingo, eu pregava em algumas igrejas que tinha culto de manhã à tarde, o pastor me chamava para me pregar de manhã e depois ficar para me pregar à tarde. Se deixar na judia de você mesmo. E aí eu Se é falava comigo, pra eu faço do mesmo jeito. eu falava para minha esposa assim, o que eu vou pregar? Não tenho mais nada, porque eu estou a semana toda. Então essa também é a dificuldade de quem... Porque chega uma hora que você não... Acho que, aí voltando lá atrás, eu acho que é por isso que os caras começam a incrementar muita coisa nova, né? Exatamente, porque você fica... Vai secando, né? O que eu vou pregar? Aí você fica naquela preocupação, não posso pregar o que eu já preguei lá, não posso repetir. E é uma Eu já coisa vim aqui, mas será que eu já preguei essa Sim, mensagem? e é uma coisa que você não pode se prender nisso. Mas é uma cobrança, né? É uma cobrança de quem é pregador. É uma pressão. E de tem que não ser assim, repetir. individual. Mas é uma coisa, Jesus pregava a mesma coisa várias vezes, né? E de forma diferente, né? Ensinando, e não tem esse problema, né? De você... acho que tem até uma fala do Hernandes Dias Lopes dizendo assim, olha, você vai pregar, quando você pregar a mesma mensagem mais de 10 vezes, na 10ª vez ela vai ficar boa. Então você vai pregar ela várias vezes para ficar boa, aquela mesma mensagem. Você só citou Hernandes Dias Lopes, né? Só esse cara, essa história. É fenomenal. Maravilhoso, Uma né? referência das mais altas. Sim, acerca da pregação expositiva, Sim. ele né? E aí... E o café tá cheirando já, hein? Já. Quando o café começa a cheirar... Tá acabando. Voltando aí, esse assunto aí eu teve uma vez que eu fui chamado para pregar numa igreja, que a campanha lá era sobre águas que saram. E aí tinha lá um movimento de águas lá, e no final ia dar água para todo mundo beber. Sim, já passei por isso. Né? E eu particularmente, eu sou contra isso. Né? Respeito quem faz, mas eu sou contra campanhas de passar por debaixo de porta. Os 7 mergulhos de Naamã. 7 mergulhos de Naamã. Eu acho isso daí uma tremenda... Gato preto, pode? É uma coisa que é você desmerecer o sacrifício de Jesus. Aí você entra lá que Paulo fala ao Colossenses, né, o próprio livro de Gálatas, é você dizer que Cristo não foi suficiente. É você querer trazer esses aparatos para o evangelho, não vão fazer a campanha tal, daí você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E aí eu lembro que eu estava pregando, rapaz, e quando eu cheguei, minha esposa já me conhece um pouco, né? E ela viu aquele monte de água. Eu falei, o que nós vamos fazer? Nós vamos beber e tal. Eu falei, fique em paz, a gente pega. Mal não vai fazer. Se for limpa a água... Só que na hora que da pregação, na hora que você a gente está envolvido no texto e você está ali, você... Né, tem aquele compromisso com a palavra, aí chegou um momento que me deu um clarão. É algo clarão. De Deus, não dá para explicar, porque depois eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, o que eu fiz? Eu acabei com a campanha. Então, já sabe, nunca chame o Rosa para pegar em campanha, porque ele vai acabar com a sua campanha. Porque teve uma hora que foi, eu acho que, sei lá, é o próprio Deus, né? Eu nunca faço isso, e esse dia eu acabei até fazendo, eu desci do púlpito e comecei a falar, né, que a água é Jesus quem mata a nossa sede, não é essa água aqui, é Jesus, que é a água que sacia a nossa sede. Depois eu falei, Jesus, acabei destruindo. Mas você voltou lá depois de novo? Acabei voltando. Então foi bem. Muitas vezes. Então né? entenderam, então, a questão que não é... Isso aqui é só um ato profético. Sim. É porque, na realidade... Então, é só um ato profético. Então eu não tive muita felicidade, não, viu? Eu tive uma experiência aí que foi bem engraçada. Eu tava num evento... Vocês nunca foram expulsos de igreja que nem eu? Não chegamos a tanto, mas temos as nossas experiências, né? Sim. Eu tava num evento, né? Com vários pastores, vários amigos. Aí no final do evento, o pastor me convidou. Falou, vai lá pregar na minha igreja e tal. E na questão de direcionar a mensagem. Deu tema e tal, falou, porque minha igreja é assim, minha igreja é assado, e tá passando por isso, e foi contando muitos detalhes da igreja, e com o desenvolver da conversa, eu percebi que ele estava querendo direcionar a mensagem. Eu falei, Jesus. Eu falei, não, amém, a gente vai lá, prega. Eu falei, mas eu vou buscar de Deus o texto e a mensagem que o Senhor quer para aquela igreja, para aquele dia. Fui, preguei a palavra, não consegui... Graças a Deus me lembrar de nada do que eu ouvi naquela conversa, preguei a Bíblia, graças a Deus teve vida para Jesus naquele dia, mas eu tomei aquele famoso puxãozinho no terno.
E não foi para colocar dinheiro, não, né? Não foi. Mas infelizmente acontece. E nunca mais né? voltei Ô, pastor, mas Isso daí cai no que exatamente está falando, né? Já puxaram Na o seu terno realidade, já? Jesus é suficiente. Puxaram, mas não nesse sentido. Aí foi o meu próprio pastor na época, né? O pastor. Um abraço, se um dia ele ouvir, assistir. Pastor Benedito. Deus pastor abençoe, Benedito. pastor Benedito. isso é uma benção. Se você conseguiu formar esse cara com esse talento Sim. todo, você deve ser maravilhoso, pastor. Ele, às vezes, de domingo, que eu ia orar, ministrar, e às vezes tá passando a orar, ele puxava. Né? Eu puxava, que eu assim, não, já deu tempo. Aqui é o café. Aqui O é o café é o puxador. Nesse sentido. Mas eu eu já passei por esses momentos assim, né, de pregar em algumas campanhas dessa forma, e é que nem eu disse, né, eu não tenho, se eu estou respaldado biblicamente, eu não tenho medo de falar, de pregar, né, porque para nós a suficiência de Cristo é o que basta, a fé só em Cristo. A gente não precisa de aparatos, não precisamos. Eu não acredito nessas questões de amuleto. Embora, né, pastor, a gente também tem que lembrar que naqueles tempos, lá em Atos, a capa de um curava, a sombra de Pedro curava. Sim. Só que é outra circunstância, sim, né? Ou, por exemplo, hoje, para você sair de um lado para o outro, você tem condução, você tem avião. O Paulo podia ter 2, 3 dias de um lugar e ele não ia deixar aquela pessoa enferma morrer. Na realidade, assim, esses textos que falam acerca disso, de Paulo, né, de Pedro, que as pessoas às vezes se baseiam nessa questão, que na teologia e para os teólogos, até interpretação de textos bíblicos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Então, o livro de Atos dos Apóstolos ele não tem aquela ligação de formar doutrina na igreja, ou seja, é algo que está sendo relatado que Deus fez. É os Atos, né? Sim. Que inclusive é o nome. É um registro. Inclusive é o nome do nosso canal, do nosso Atos Podcast. Mas na realidade, não deixe de se inscrever. Você pegar a história, no princípio lá, os pais da igreja chamavam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, que era o livro que mais menciona o Espírito Santo na Bíblia, é o livro de Atos. Aí depois vieram Atos dos Apóstolos. Mas ali não é um livro doutrinário. Então, Deus é soberano para, de repente, num momento extraordinário, de pegar uma peça de roupa, levar para alguém que está quase morrendo e Deus quiser manifestar sua glória. Ele pode, porque ele é soberano. Nós não discutimos isso. Só que o que acontece é que nós não podemos pegar esse texto do livro de Atos e formar nisso uma doutrina na igreja. Fazer regra. Uma manifestação, trazer ela no sentido não vamos de doutrina. fazer isso porque... Não, e porque isso é um Tem algum celular falando aí, eu acho que é o seu, pastor. Já é a segunda vez que ele fala aí. É um livro... Tá querendo falar também o celular. É um livro histórico. É um livro histórico e que está relatando os acontecimentos e a soberania de Deus. No entanto que quando fala dos aventais, né, do apóstolo Paulo, antes diz assim, e Deus operava os milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, ao texto é maravilhoso. Ponto de levarem, né, os seus aventais e tal, os enfermos seriam curados. Então você percebe que falando, Deus usava de forma extraordinária. O que é extraordinário? O que fugia de ordinário. Ordinário é algo comum. Comum. E Deus estava fazendo algo incomum. Que o avental de Paulo estava fazendo coisa, né? Então, aí é que nem aquele outro texto que o apóstolo Paulo fala, né, por carcereiro, quando ele está preso, ele e Silas, eles começam a orar, o cárcere treme e tal, o carcereiro está ali, doido, pensando que todo mundo fugiu, aí aparece Paulo e Silas, Paulo fala, não faça dano, porque nós estamos aqui, ninguém fugiu, aí ele diz, o que eu vou fazer? Ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aquilo não é uma regra. Quantas mães que você conhece que o filho morreu sem se converter? Sim. E ela firmada ali em Jesus. Ela firmada, fiel. Então isso não é uma regra, aquilo é o que aconteceu no momento. Não é bem uma promessa, como dizem, né? Eu tenho uma promessa na minha vida. Opa, peraí. Não é uma promessa. Deus salva, a família salva, eu creio nisso, porque a minha casa é um testemunho vivo disso. Sim.
com a conversão da minha mãe, com a oração da minha mãe. Eu lembro que eu chegava de madrugada, às vezes só Deus sabe como, eu chegava em casa, abria a porta do meu quarto, minha mãe estava de joelho olhando para mim. Enquanto eu estava na bagunça, minha mãe estava ali clamando por mim, até que Deus alcançou minha vida, alcançou minha irmã, alcançou meu pai, né? Alcançou o meu tio, minhas tias, né? E nós estamos aí servindo ao Senhor. Né? Mas o texto lá do livro de Atos, na teologia, na interpretação bíblica, né? Não serve como doutrina, como as cartas de Paulo, que é uma referência para a doutrina da igreja. Aquilo tem que ser, né, algo que é para a igreja mesmo, os ensinos de Paulo. Agora o livro de Atos, ela tem... só que Deus é soberano para fazer? Eu creio. Só que eu não posso me basear nesse texto para trazer e falar, hoje todo mundo vou passar o lenço aqui e você vai levar para sua casa, as pessoas vão ser curadas. Não, eu não posso fazer isso porque eu estou cometendo uma heresia. Sim. Agora, Deus na sua soberania, né, ele pode fazer? Pode. Mas eu não posso querer tornar isso uma regra, né? Exatamente. Trazer e falar que isso é uma doutrina. Porque nós precisamos ficar o que a Bíblia ensina, que Cristo é suficiente. O sacrifício de Jesus basta para nós alcançarmos o perdão do nosso pecado, alcançarmos a salvação da vida eterna, alcançarmos a graça de uma cura. Né? O nome de Jesus é poderoso para trazer a cura ao canceroso, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está no leito de um hospital. O nome de Jesus é poderoso de trazer o morto já à vida. O nome de Jesus é poderoso. Então, eu não posso incrementar água, objetos, porque eu estou fazendo isso com o evangelho. É como se eu estivesse falando literalmente. Só o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então eu preciso do sacrifício de Jesus e eu preciso de uma água ungida por um pastor, ou por um bispo, ou por um apóstolo. Não, a Bíblia diz que... O que Jesus disse lá na cruz? Está consumado. A obra foi consumada. Então o sacrifício de Jesus basta. Aí vem Paulo e diz que o justo vai andar pelo quê? Pela fé. Pela fé. É o que nós vivemos, pela fé. Né? E só para me concluir minha fala, eu sei que os irmãos estão querendo. Não, você não vai concluir. Você vai concluir a parte do itinerante. Agora eu quero saber, como pastor de igreja, o que mudou, você ainda tem mais uma quirelinha aí, uns 50 centavos num café para falar ainda aí. É um bônus, Eu quero saber o que mudou. O que muda, né? Mudou muita coisa. Porque a gente percebeu que você mudou mesmo, até a mensagem mudou um pouco. Sim, mudou. Né? Eu encontro pessoas hoje, as pessoas comentam também. Mudou. Mas pela necessidade, né, pastor? É porque você começa a ter uma visão diferente. Entendi. Quando você é ali itinerante, está naquele momento, prega aqui, prega lá, e convite, vai, aquela coisa de estar em evidência, você cai na questão da performance. Do grito, do glória a Deus, aleluia, do movimento. Então você, infelizmente, você acaba caindo, né, vamos dizer assim, nessa tentação de querer fazer a coisa acontecer, né, de gerar aquele avivamento, naquela expectativa que se não tiver o movimento no momento que você está pregando, uma mensagem não foi boa. Que não é verdade, né? Não é verdade. É a expectativa pela reação, né? Exatamente. Você vive a expectativa da reação. Então, quando você não vê a reação da igreja, quantas vezes, né, como itinerante entre aspas, né? Eu recebi os convites. Deve ser pregar em vários lugares, né? Recebi os convites. Quantas vezes eu voltava por não ter uma reação que eu desejava da igreja, eu voltava às vezes conversando com a minha esposa e hoje eu não fui muito bem. Eu estava acabado para casa. Hoje o negócio voltava rápido. E às vezes muitos irmãos foram para casa, nossa, como fui abençoado com a mensagem desse homem, né? Era o que eu precisava ouvir. Então, e aí você volta... Mas sabe qual é o problema? Você não tem esse feedback. Você não tem essa resposta, esse retorno. Às vezes, porque você vai embora. Sim. Já você, como pastor de igreja, chega no outro culto, o irmãozinho lá, que você cuida, ele vai chegar, pastor, sabe aquela palavra que você falou? Sim. Aconteceu assim, eu fiz dessa forma que você me diz, assim como você me aconselhou.
com certeza coloquei é diferente. em prática, eu tô vendo diferença. É diferente, sim, ser um pastor porque você local, vivendo, né? Você vivendo nessa forma aí de itinerante, é até um risco, porque eu me preocupo muito com os jovens pregadores, né? Porque você ouve muito, hoje você vai querer chamar algum jovem para pregar na igreja, você vê, eu vou, mas agora eu tô vivendo da obra, eu tô cobrando, né, 300, 200. Foi mesmo? Meu Hoje Deus. você chama um pregador, um menino que está começando, ele vai te cobrar para pregar, porque ele vai dizer que está vivendo a obra, né? Só que eu, pela misericórdia de Deus, não é mérito, né, isso. Eu, graças a Deus, todas as vezes que eu fui convidado, eu nunca, sempre tive. Às vezes as pessoas até estranhavam. Não, mas você não cobra. Não. Inclusive aqui, viu, irmãos? Veio com a maior alegria, com a maior felicidade do mundo. Eu acho que é uma coisa que pode ser feita dessa maneira, né? E aí você vê hoje esses jovens que às vezes não sentam para aprender, não tem uma participação fixa numa igreja, não participam de escola bíblica. Eu participei de escola bíblica, eu participei de... A gente falou aqui no outro podcast, eu e o pastor Tuta, da questão de queimar as etapas, Sim, que é perigoso. Sim, Então, é perigoso você queimar as etapas. Aí ele começa a assistir esses DVD Isso. e pega... Flashes, cortes, assim. E aí já começa, não, o negócio é gritar, o negócio é a frase de efeito. Deus vai, né? E aí começa a histeria coletiva. É a famosa histeria coletiva. Isso, aí emenda lá umas línguas estranhas, né? Que eu não sou contra. Mas né, vai ter um podcast só para isso daí. Sim. O pastor já está até convidado para nós falar sobre isso daí. Emenda a línguas estranhas ali no momento, né? Para dar aquela incrementada. Tem algumas linguagens corporais também, né? Isso, exatamente. Tem até bicho que o pessoal faz. E aí o que eu acho interessante, é que eles falam, não, agora eu estou vivendo da obra. Eu falo, rapaz, vivendo da obra. Mas daí você vê alguns que não trabalham, né, infelizmente não trabalham, não se interessam, né, por trabalhar, dizem que vivem da obra, mas muitas das vezes acorda meio-dia. Aí é bom, eu também quero, hein? Então, aí a molezinha me ensina como é que vive desse jeito. À noite vai pregar, né? Não, nada contra, mas para você ver o nível como que está. Que entra até na questão do preparo, né? Sim, do preparo do pregador, né? E aí cobram, né? Tal valor para uma performance ali de algumas uns minutos, uma hora, um tempo. E virou um business mesmo, né? Sim. E aí você vê que não tem aquela... Para mim, viver da obra é o quê? É visitar enfermo, é ir para o hospital, é visitar aquelas irmãzinhas que não tem força de ir para a igreja, que já são de idade, e você ir lá durante o dia, pregar, orar, né? Levar ceia, né? É você talvez entrar num presídio, é você, né? E isso é viver da obra, né? Agora, do jeito que estão falando, eu estou pregando, estou vivendo da obra porque eu estou pregando em um monte de lugar, mas você faz o quê? Não, só prego, né? Só prego, só. Tá aí uma boa questão, só para a gente não se estender muito. A pessoa vive da obra, segundo ela mesma diz, só prega, mas qual mensagem? Porque se nós formos olhar, eu li um texto aqui que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para correção e ensino, ponto. Mas se nós formos olhar Elias, ele tinha uma mensagem, correção. Nós formos olhar para Ezequiel, ele tinha uma mensagem, restauração. Nós formos olhar para Daniel, ele tinha uma mensagem, restauração do povo, visão futura, 70 semanas, visão escatológica. Nós formos olhar para Jesus, ele tinha uma mensagem, reino de Deus. Cada um tinha uma mensagem. Aonde que está a mensagem que tem se evidenciado nos nossos dias, né? Nessa questão do eu vivo da obra, eu prego a palavra? Essa a questão que às vezes eu me pego pensando em qual tem sido a mensagem que nós, como ministros do Evangelho, temos deixado. Porque pegar um texto, abrir aqui no Salmo 23 e pregar o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é lindo, maravilhoso, mas em cima disso, qual a mensagem que eu deixo de legado para essa geração que eu estou vivendo? Sim.
E aí tem um lado de quando, né, agora nós nos tornamos ali pastores ali, né, e aí você começa a vivenciar realmente a necessidade da igreja. Aí é diferente. Poxa, a mensagem que eu estou pregando não vai dar. Aí já é a pobre, viúvo, órfão, Sim, aí já é a galera que dá trabalho, né? Essa mensagem todo final de semana, toda vez, ó, Deus vai fazer, Deus vai mudar, não vai. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar mesmo. E aí então você, automaticamente, né, você vai amadurecendo, porque você começa a realmente olhar a necessidade da igreja, a necessidade do que precisa ser pregado. Você pega Paulo, as 13 cartas dele, tem algumas coisas que eles falam para uma, mas não fala para outra, Sim. porque ele vê a necessidade. É até uma coisa interessante, né? E aí eu vou finalizar aqui a minha fala. Vamos ter que fazer a parte 2, né? Vamos, porque tá muito bom esse papo. Nossa, que delícia, né, cara? Com o pastor Tuta, que não pôde estar aqui, irmãos, Sim. devido ao trabalho não, dele. Com o Tuta é porque a gente combina e já corta, senão a gente já emenda. A gente vai embora, a gente vai falando. O que eu tinha até visto, né, no dia de hoje acerca desse assunto, as pessoas focam muito Jesus nas questões dos milagres, mas se você pegar os evangelhos, você vai ver que o ministério mesmo de Jesus é a pregação da palavra, né? Jesus, ele... A gente prega pouco sobre as pregações de Jesus. Jesus, ele pregava o evangelho com parábolas, com, meu Deus, expôs sinagoga. No entanto que... Bateram na face, ofereço outro Jesus lado. pregando deve ser, né, algo tão maravilhoso, né? A gente até se empolga, né? De repente, aquela pergunta que todo mundo faz, pastor, se Jesus estivesse nos dias de hoje pregando, a gente aceitaria? Tem um texto, né, que diz forte que... isso, né? Tem um texto que diz que quando os soldados foram para prender Jesus... João 7, eu ia tratar um pouquinho foram desse lá texto. para prender Jesus, lá, daí de repente Jesus está pregando, eles param para ouvir Jesus, esquece de prender Jesus. Quando eu volto, o camarada que mandou eles lá, cadê Jesus? Vocês não foram para prender? Nunca ninguém falou como aquele homem. Ninguém fala como aquele homem. Esqueceram. Então, imagine a pregação de Jesus, como não era envolvente, né? Como era convincente o que ele pregava. Sim, né? Tem um momento na Bíblia que diz que Jesus ele pregava não como os fariseus. Mateus 7, 24. Jesus pregava com autoridade. A autoridade que ele estava falando era o seguinte, que Jesus pregava e vivia o que estava pregando, diferente dos fariseus. O texto até cita os fariseus, né? Sim, que pregava e não vivia o que pregava. Que Jesus era diferente exatamente porque ele pregava e vivia. Ele tinha autoridade no que ele estava falando. Tem até um texto que às vezes você cita, né, que Jesus orienta seus discípulos. Estão vendo o ensinamento dos fariseus, dos líderes religiosos? Tá. Escute. Sim. Tá certo, o que eles estão ensinando tá certo. Mas não viva como eles. Sim, exatamente. Sabendo que eles não vivem isso daí, não. Isso é a questão também do pregador, né? O pregador ele tem que pregar e viver o que está pregando. Sim. Né? Para que realmente aquilo que ele está falando surja no ouvido, no coração das pessoas como uma algo palavra confiável, de autoridade mesmo, né? E aí, para me finalizar aqui, um dos textos que me chama a atenção nessa questão de Jesus pregando é lá em Marcos capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando. E o que ele estava pregando? O evangelho do reino de Deus. Né? E o que ele dizia? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Né? Essas duas coisas. O que Jesus pregava? O reino de Deus e arrependimento. Né? Para receber o reino de Deus, precisa haver arrependimento. Né? E era o reino que ele pregava, um reino que já foi dito aqui, né? O reino que não é esse reino aqui, é um reino que Jesus disse que está na onde? Dentro de nós, né? Porque quando se fala de reino, está falando de governo, de autoridade. Então o reino que Jesus veio anunciar, né? O celular tá maluco. Tá doido aqui, tá falando sozinho. Ou já é a esposa, já traz, já avião. Não, é o Google. Acho que alguma palavra que fala o Google. É a Google, né? Essa Google tá se convertendo. Aí, o que é interessante, né? O reino, o que é o reino? É um governo. É um governo
E o reino que Jesus veio trazer não é um reino político. Eu vejo às vezes as pessoas, a igreja, infelizmente, envolvida nessa questão política, né, e tentando misturar. Você percebe que nos evangelhos Jesus não misturava essas coisas, né? Dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Ele era muito objetivo. Sim, né? O que Jesus estava preocupado é implantar o reino de Deus nos homens. E por isso que a mensagem dele era o reino de Deus, né? O que Jesus veio trazer? Veio trazer esta boa notícia, né? A salvação, o perdão dos pecados e a implantação deste reino dentro de cada um de nós. Ou seja, quando que nós vamos conseguir mudar alguma coisa? Quando Cristo mudar as nossas vidas dentro. Quando o reino de Deus estiver dentro de nós. E que reino é esse? O reino, né, o exemplo que Jesus deu de João capítulo 3, versículo 3 em diante, que Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Onde está o reino? O reino de Deus está aí, na transformação de vida, caráter, né, no coração do homem. Qual é o intuito da pregação do evangelho? Alcançar, né, o homem pecador, e que através dessa mensagem, do poder do Espírito Santo, haja uma mudança, né, para que essa pessoa se converta a Cristo e que ele possa ser co-participante. Esse texto de Pedro é maravilhoso. Co-participante com a natureza divina. É um novo nascimento. Então a mensagem que nós devemos pregar, né, a mensagem para os dias atuais, que é até o nosso tema aqui, exatamente, se encaixa é perfeitamente. O reino de Deus, né? Não é essa mensagem de triunfo, essa questão da euforia, né? É gostoso essa questão, é muito gostoso você estar num culto, se alegrar, falar em línguas, mas e depois? E o dia surgiu o seguinte? efeito? Aquele que mentia não vai mentir mais? Aquele que invejava não vai invejar mais? Aquele que difamava não vai difamar mais? Né? Porque a pregação do evangelho, ela principalmente, ela vai trazer os seus ouvintes, né, a reflexão de transformação. Né? Como o apóstolo Tiago, lá, o meio-irmão de Jesus, ele diz: não seja apenas ouvinte, seja praticante. Então o evangelho, ele não é algo mágico, algo que eu estou com um problema, vou para a igreja, vou fazer uma campanha, vai mudar. O evangelho é prática. O evangelho é dia a dia, é diário, é prática, é mudança de vida, é mudança de caráter. E como que muda de vida? Como que nós conseguimos mudar a nossa vida, sendo que a nossa natureza é pecaminosa e somos tendenciosos às concupiscências da carne, à inveja, a tantas coisas que a nossa carne anseia e deseja, a partir do momento que é operado em nós o novo nascimento. Né? Quando você olha a história dos pais da igreja, você vai ver que homens, né, homens que fizeram história na igreja, né, e você lê alguma biografia de alguns homens, eles dizem que eles realmente foram nascer de novo, teve essa experiência de mudança, o reino realmente foi implantado dentro deles quando eles tinham 20 anos de crente, 15 anos de crente, e eles tiveram uma mudança realmente, né, transformadora. Né? E eu acredito que a mensagem do evangelho, que é a implantação do reino dentro de nós, precisa ser trabalhada, ministrada, ensinada, porque o evangelho não é oba-oba, o evangelho não é curas, não é apenas, moda, né, pastor? Não é moda, não é curas apenas, não é campanhas de não é apenas uma religião, né? Não, evangelho não é religião, evangelho é uma mudança de vida, é uma mudança de caráter. Eu acho lindo, o apóstolo Paulo fala, quando fala dessa nova vida, ele diz: aquele que mente não mente mais, mas pelo contrário, agora fala a verdade. Então, a pessoa que sofre essa mudança pelo evangelho, não é que ela só deixa de mentir, agora ela fala a verdade, do que doer, nem que ela seja prejudicada, ela vai agir com justiça, porque ela foi transformada pela pregação do evangelho, ela entendeu que o evangelho
é uma mudança de vida, é uma transformação de vida, é um caráter, né, novo, é realmente o que o apóstolo Paulo diz, né, andar em novidade de vida, é ser transformado, é deixar que o Espírito Santo governe, ele reine, e que o fruto do Espírito possa se manifestar na nossa vida, e não que as obras da carne predominem, né? Então nós precisamos voltar para esse evangelho, né, o evangelho da prática. Nós estamos vivendo um evangelho, né, se você pegar e fizer uma pesquisa, você vai ver que o evangelho há 20, 25, 30 anos atrás, algumas empresas davam prioridades para contratar pessoas que diziam que eram evangélicas. Porque o caráter, o comprometimento e a índole das pessoas naquela época era realmente transformadora. Que as pessoas confiavam. Agora, hoje, o que você tem ouvido de reclamação, né? Às vezes você ouve, ser crente igual fulano, né? Ir para a igreja... As né? referências mudaram, né? Sim, por quê? Porque talvez o evangelho está ligado nessa questão apenas de, não, vou receber a bênção, Deus vai me abençoar, Deus vai me Deus fazer. vai abrir porta e Mas pode mais. Nós que pregamos, ensinamos o evangelho, nós temos que trazer isso para a igreja. O novo nascimento. Eu enxergo, pastor, que é um parâmetro, né? Só para me concluir aqui, eu prometo que eu não falo mais, né? Não, pode falar, fica à vontade. Eu costumo dizer que o parâmetro, né, de uma pessoa que se diz que é cheia do Espírito Santo é o fruto que ela produz. Não é a quantidade de línguas estranhas que ela fala. Gálatas 5. Não é a quantidade de sermões que ela prega. Não é a quantidade de agenda que essa pessoa tem, mas é o fruto que ela produz. É Gálatas 5. A partir é os frutos do Espírito e os frutos da carne, sim, né? Fala é dos o dois, fruto, né? O próprio Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. E como que nós vamos produzir frutos bons se o novo nascimento, né, não foi operado dentro de nós? Sendo que a nossa busca não é um novo nascimento, não é o evangelho genuíno, né? Não é a vida eterna, não é o descanso e o gozo eterno, né? Não é a transformação de vida, de poder, de ter o poder de falar não ao pecado. E como o crente vai ter o poder de falar não ao pecado? Quando ele está cheio do Espírito Santo, quando ele nasce de novo. E ser cheio do Espírito Santo, eu volto aqui a repetir, não é a quantidade de línguas estranhas que falamos, não é a quantidade de aviãozinho que damos no culto ou pulamos. Não, isso daí apenas é uma questão, né? É maravilhoso isso. Mas se isso não estiver acompanhado com a minha transformação de vida, tudo aquilo que aconteceu foi euforia. E foi, como diz, um movimento. Mas não foi o mover do Espírito. Porque quando o Espírito Santo vem e move através da pregação, ele não causa só histeria, não causa só o movimento. Ele causa mudança de vidas. É isso que o evangelho causa. E é por isso que quando Nicodemo chega para Jesus, bajulando Jesus, viste que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esse milagre. E Jesus falou para ele, mesmo diante de tanta bajulação, Jesus olhou bem para ele e falou, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não era qualquer um, ele era príncipe de Israel. Príncipe, não é isso? Conhecedor da lei, ele conhecia, né, um homem importante. E Jesus vira para ele e diz, é necessário nascer de novo. Desarmou o homem. Se não nascer da água do Espírito, não entra. Mas como assim, Jesus? Vai entrar na barriga da minha mãe de novo? E isso é algo interessante, que o novo nascimento não é produto dos esforços humanos, mas é um milagre de Deus operado em nós através na verticalidade, do Evangelho. Né? É o poder do Evangelho. É isso que Paulo está falando. O poder do Evangelho. É isso que ele diz, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Como assim salvação? O poder da pregação do Evangelho muda vidas. Tira o viciado do vício, tira aquele que está preso na pornografia, aquele que está preso nos seus pecados, no adultério. Quando ele é impactado pelo poder do Evangelho, ele encontra, né, o Salvador, e a vida dele é transformada, é regenerada pelo poder do Espírito Santo e da pregação do Evangelho. Então, eu encerro aqui a minha fala, né?
Glória, maneira, hein, a diretora Vou- a diretora tá quase dando aviãozinho, ele É. já tá pegando o manto já. Que maneira, hein, meu irmão? Voltemos à pregação genuína do evangelho bíblico e o evangelho do reino de Deus. Infelizmente a gente tem que encerrar, né? Mas Pelo horário, Que maneira de encerrar. mas eu gostaria de A primeira parte, né? Você quis dizer, isso. Não, vai voltar. né? Vai voltar, né? Eu notei tanta coisa que nem deu tempo. Não dá. Não, haviam muitas perguntas que Não. nós tínhamos também. Um outro dia a gente tentar marcar um outro dia mais cedo, sei lá, no final de semana, a gente consegue pegar 2, 3 horas, que já, aliás, de 2 horas já foi. Jesus. Vai dar 2 horas de gravação, né? E se deixar, a gente vai ficar Vai. mesmo. E é gostoso ouvir. Sim. É quem tem o que falar, né? É muito bom isso, né? Né? Eu acredito que vai ficar um gostinho de quero Você só mais. esqueceu de uma coisa. O quê? Pedir os inscritos, pedir os likes, pedir você que é o cara aí que pede as coisas aí. Meu amigo, minha amiga, meu irmão. Olha a oratória desse menino. Você que tá me vendo agora, depois de tudo isso que foi exposto e explanado aqui, eu não sei, eu não consigo... E de graça Eu ainda, não né? consigo crer que você ainda não se inscreveu no canal. Não consigo acreditar que você ainda não deixou pelo menos um like aí. Não marcou alguém aí nos comentários, porque eu tenho certeza de que Deus alcançou a sua vida e que essa semente, ela alcançou o seu coração. Com certeza. Então, aproveita agora, no final desse vídeo, no final desse episódio, comenta aí, curte, compartilha, marca alguém que você ama, marca alguém que você gosta. A importância da pregação do evangelho nos dias de hoje, o preparo do pregador foi o tema de hoje. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, a sua casa, e você vai ter muito a ganhar com isso. Bom, eu uso as palavras dele. Né? Eu fico muito feliz, viu, pastor, de Amém. você ter aceitado. Sempre aceita, né? Amém. Sempre aceita. Todo lugar que a gente tá, uma igreja ali ou aqui, ele tá sempre no meio. E a gente Amém. já gravei muitas pregações do pastor em áudio. Eu tenho muitas pregações. Tem uma até que você sofreu, né? Teve uma que deu trabalho, que eu só não parava de pregar e a minha câmera acabou as Eu gravações. tenho essa dificuldade. Hoje não, hoje graças a Deus grava até a hora que a gente quiser aqui. A HD é grande. E foi uma bênção aquela pregação. Quem quiser depois é só me chamar aí que a gente tem a gravação ainda de muitos áudios aí, né? E isso, a diretora tá falando aqui, ó. A gente vai pôr no YouTube, né? Vai falar do canal dele aqui também, do Instagram, mas a gente pode colocar na edição aí, né, diretora? Coloca nos links, né? Embaixo aí. E visite lá o canal, visite o Instagram, tudo que tiver direito aí, né? Que ele realmente é uma bênção de Deus e a gente fica muito feliz mesmo de tê-lo Amém. conosco aqui, né? Já é um parceiro. Amém. E já comecei aqui já ter várias ideias no canal aqui com você. Amém. Se tiver tempo, É um campo você não que sabe vai onde você se enfiou, ampliando. pastor. Glória a Deus. Né? E é muito, muito gostoso mesmo. Eu quero aqui agradecer, né, Amém. ao presbítero Vinícius também, ao pastor Tuta, que hoje se Por questões de trabalho, né? se enroscou no trabalho lá. Um abraço para ele, para toda a família, para o pastor, para a família dele também, para todos nós e para vocês, principalmente nossos amigos aí do canal. Está se encerrando mais um Atos Podcast. Um Tchau, abraço. Amém. Meu Deus do céu.